Olá, turminha. Vamos falar agora do máximo divisor comum, o famoso MDC. Então, se eu perguntar para vocês qual é o MDC entre dois números, vou colocar aqui A e B, e eu vou dizer que o A é o número 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado à quinta, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado a 1. E o B é o número 2 elevado à sexta, vezes 3 elevado à quarta, vezes 7 elevado ao quadrado, vezes 11 elevado ao cubo. Tá bem? Então são dois números gigantes, né? Se você tentar fazer a conta, vai ver que vai dar muito grande. Então não convém fazer essa conta. Mas será que a gente consegue achar o MDC entre esses dois valores? Então dá um pause e tenta resolver sozinho. Tá? Bom, espero que tenham conseguido pensar um pouquinho, pelo menos, no problema, né? Então, quero um número que seja divisor, máximo divisor comum, né? Vamos pensar na palavra divisor primeiro. Então, repare, se um número é divisor do A, ele só tem na sua composição em primos, né, um divisor do A, vamos escrever assim, um divisor do número A, ele vai ser algum número do tipo, né, 2 elevado a alfa, vezes 3 elevado a beta, vezes 5 elevado a gama, vezes 7 elevado a delta. Onde o alfa pode ser no máximo quanto? O alfa é no máximo 4, né? Ele pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Não vou escrever, tá bem? O beta, no máximo 5, né? O gama no máximo 2, o delta no máximo 1. Tá? Conforme a gente viu no vídeo anterior. Bom, e um divisor do B, ele vai ser algo do tipo, né? 2 elevado a x, 3 elevado a y, 5 elevado a z, 5 não tem, 7, né? 7 elevado a z, e 11 elevado a, vamos por w. Tá bem? Onde o x pode ser no máximo 6, o y pode ser no máximo 4, o z no máximo 2 e o w no máximo 3. Belezinha? Então, se a gente pensar num divisor comum agora, do A e do B, né? Vamos dar um exemplo? Vamos pensar no divisor comum do A e do B. Então, vejam só. Um divisor comum do A e do B, como exemplo, poderia ser quem? Eu poderia escrever 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado a 1. Concorda que esse é um divisor do A e do B? Simultaneamente, né? Porque, veja, ele respeita a regra, né? Ó, ele tem 2 ao cubo. Então, ele é menor do que 4 e menor do que 6, né? Ele está respeitando a regra de ser um divisor do A e ser um divisor do B simultaneamente. 3 ao quadrado, então tinha que ser menor que 4, né? E menor que 5. 7 elevado a 1, aqui empatou com 1, ok, sem problema, né? Pode ser, então, esse número, ele é divisor do A. Porque 3, 2, 1 são menores que 4, 5 e 1. E esse número também é divisor do B, porque o 3, 2, 1 aqui é menor do que o 6, o 4 e o 2. Então ele é um divisor comum aos dois números. Belezinha? Mas ele é o maior divisor comum? Não, né? Esse número pode ser aumentado. Repara que para ser o maior, para você obter o maior divisor comum, o máximo que dá para ser aqui é 4, não é? Tendo 2 a quarta, é um divisor do A, porque fica menor ou igual a 4, né? No máximo poderia ser 4, aqui o alfa. E ele é um divisor do B, né? Porque é 4 ainda menor que 6. E o expoente do 3? O expoente do 3, no máximo ele será quem? No máximo ele será o 4 também. Respeitando aqui, né? O B. O B tem 3, né? No B aparece o 3 4 vezes. Então, o divisor do B tem no máximo 4 3, né? O 3 aparece no máximo 4 vezes. E o 7, aqui estava certo, né? 7 elevado a 1 mesmo.
Então repare que esse é o maior número que você consegue, né, construir, de tal modo que ele seja divisor tanto do A quanto do B. Então note que um divisor comum não poderia ter na sua configuração, não pode ter o 5, né? Porque o 5 tem no A, mas não tem no B. E não pode ter o 11, porque o 11 tem no B, mas não tem no A. Tá bem? Ou seja, a regrinha é qual? Um divisor comum entre o A e o B só pode pegar os primos que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, apenas os primos comuns que tem nos dois simultaneamente. Beleza? Apenas os primos comuns. Certo? E tem que ser os primos comuns com qual expoente? Com o menor expoente, né? Por que o menor expoente? Porque quando eu olho aqui para o 2 à quarta e para o 2 à sexta, repara, um divisor comum dos dois tem que ser o 2 à quarta, né? Tem que ser no máximo, o maior possível é o 2 à quarta, porque ele tem que ser um divisor do A, né? Então não poderia ser o 2 à sexta, porque 2 à sexta seria um divisor do B, mas não seria um divisor do A. Então o maior número que eu consigo, né, produzir, que é divisor dos dois, ele tem que respeitar essas duas regrinhas. Só pode pegar os primos comuns e com o menor expoente. Então, o MDC, o maior número que dá para você construir, que seja divisor do A e do B aqui, é o 2 à quarta vezes 3 à quarta vezes 7 elevado a 1. Entendido? Vamos dar mais um exemplo? Então tá aqui. Qual o MDC entre A e B, sendo A igual a 360 e o B igual a 300? Então, a técnica que a gente está desenvolvendo é conhecer a fatoração dos dois números. O 360, se você decompor em primos rapidão, por 2 dá 180, né? 90, 45, 15, 5, 5, né? E acabou. Então, é 2 elevado ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Rapidão. E o do 300? 300 vai ser 2 dá 150, por 2 é 75, por 3 é 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado. Bom, então, todos os primos que aparecem num número também aparecem no outro. Então, você já sabe que o MDC vai pegar todos os primos comuns. Então é só colocar o 2, 3, 5. E aí você vai colocar o maior expoente ou o menor? O menor, né? Porque você quer um número que seja divisor tanto do A quanto do B. Então, o maior divisor que você consegue construir, né? O maior número que consiga dividir tanto o A quanto o B, ele vai pegar então aqui entre 2 ao cubo e 2 ao quadrado, tem que pegar o 2 ao quadrado, porque ele tem que ser um divisor do B. Então esse é o maior número que cabe aqui. Entre o 3 ao quadrado e o 3 à primeira, eu também pego aqui embaixo, né, o 3 à primeira, porque tem o menor expoente. Então, o maior número que eu consigo que seja divisor do B. Então, é 3 elevado a 1. E entre o 5 elevado a 1 e o 5 ao quadrado que eu estou vendo aqui, eu pego quem? O 5 elevado a 1. Né? Não cabe 5 ao quadrado, eu quero o maior divisor comum. Então, no máximo, é 5 elevado a 1. Não pode ser 5 ao quadrado, porque senão não seria divisor do A. Então, esse é o MDC. Certo? 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, vezes 3, 60. 60 é o MDC, é o maior divisor comum entre 360 e 300. Tranquilinho? Então, é só seguir essa regrinha. Apenas os primos comuns com o menor expoente. Até o próximo vídeo.